Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre literatura internacional, especificamente se você deve ler ou não deve ler literatura internacional. Eu vou falar aqui alguns prós e alguns contras, e para você mesmo botar na sua balança e decidir se você deveria ler mais internacionais, se deveria ler menos, né? Enfim, para você também chegar às suas conclusões. Então, vou apresentar aqui só alguns argumentos a favor e alguns também contra a leitura de livros internacionais, tá? Então, confere esse vídeo até o final e se você gostar desse conteúdo, clica no like. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, envia também na rede social. O primeiro motivo assim, que eu vou trazer aqui vai ser um pró à literatura internacional, que a grande maioria dos livros que a gente encontra nas livrarias, né, internacionais, eles já foram testados e aprovados por algum público, tá? Se o livro vai chegar no Brasil, ele já teve algum nível de sucesso lá fora, já teve algum nível de críticas positivas, sabe? Uma editora que vai traduzir um livro, ela vai procurar se está sendo bem avaliado, se o livro tem um público assim já estabelecido, né? Se ele já foi literalmente testado e aprovado por outros públicos, né? Por exemplo, as Crônicas de Gelo e Fogo e o The Witcher já estavam em outros países, além do país de origem de cada um deles. Mas já estavam em outros países antes do Brasil decidir traduzir, sabe? Então, assim, já havia, assim, a editora já tinha uma segurança de que aquele livro tinha uma aceitação do público, né? E isso também se converte no leitor, tá? Você, como leitor, também tem assim alguma garantia de que aquele livro funcionou para alguém, tá? Então, se você quer ler por interesse próprio, ou se você quer também ler para se inspirar, para você também criar suas histórias, tá? Você até mesmo ver como é que aquele livro estruturou a narrativa dele, por exemplo, você tem assim uma garantia de que aquele livro ele funcionou para algum público. Então você já tem um caminho assim mais seguro para você se basear, sabe? Mas por outro lado, um fator também contra, né, você ler e você também ficar se inspirando, se baseando em literatura internacional, é que livros internacionais eles não dialogam com o público brasileiro, sabe? Quando você lê um livro que se passa em outro país, ou que apresenta até mesmo hábitos que não são nossos, sabe? Por exemplo, se for ver, a dinâmica da escola americana não tem nada a ver com a nossa, e nem a inglesa tem nada a ver com a nossa, sabe? A inglesa é de um jeito, a americana é de outra, a brasileira é de outra, sabe? E aí, por exemplo, tem um livro que é Filhos da Lua, e é um livro de lobisomens com a pegada adolescente que se passa em Santos, sabe? E a parte que mostra a escola, eu me identifiquei, porque eu já passei, né, por esse período de escola aqui no Brasil, e a escritora usou essa referência nacional, sabe? Se fosse uma referência de outro país, eu não ia me conectar tanto com aquela história, né? Então, quando você faz uma história mais brasileirada, de algum jeito, você se conecta melhor com o seu público. E se você ficar lendo só livro internacional, você pode acabar não pegando essa abordagem que a gente precisa ter quando a gente escreve um livro em português. Eu já li um livro que foi escrito por uma brasileira, que os personagens eram na maioria europeus e a história se passava nos Estados Unidos. Tinha alguns personagens que eram latinos, né, por questão da migração ali com os mexicanos, sabe? Mas aí ela metia assim umas falas que eram muito brasileiras, e eu acho que para a literatura não funcionou, sabe? Ver um personagem que não é brasileiro e que não está no Brasil falando como um brasileiro, sabe? E então acho que faltou essa escritora delinear, assim, sabe, a abordagem dela. Então, quando você for ler um livro internacional, você se lembra
que esse livro ele não dialoga com o nosso público, né? A gente acaba consumindo, porque a gente tem o hábito, a gente tem a tradição de consumir, mas para você criar, né, não rola engenharia reversa na escrita, sabe? Você tem que criar com a sua mente, que é brasileira, e para o seu público, que é brasileiro. E por mais que você vai usar elementos em personagens, por mais que você vai usar elementos em outro país, tá? Você tem que lembrar de criar algo que dialogue com o seu público. Exemplo é o livro Aika, da Lúcia Lemos, que a protagonista, ela é mestiça de brasileira com japonesa, sabe? Então, desse jeito, ela consegue equilibrar a abordagem dela entre um público brasileiro, uma personagem brasileira, né? E consegue explorar um outro país, uma cultura diferente da nossa, com tradições diferentes da nossa, né? E com essa vibe assim que é bem diferente, sabe? Então a Lúcia Lemos, ela acertou, porque ela soube usar um equilíbrio entre os dois elementos, ok? Um outro motivo, outro ponto que é a favor da literatura intencional é que é vantajoso a gente ter, da mesma maneira que a gente não pode perder os nossos pés aqui no Brasil, né? Mas eu acho que a nossa mente pode ir para qualquer lugar, tá? E justamente por poder ir para qualquer lugar, a gente tem que se lembrar que literatura estrangeira não se limita a Estados Unidos e nem se limita a Estados Unidos e Europa, sabe? Ou então, pelo menos, a Europa, que a gente vê geralmente mais Inglaterra, né? Não é nem Europa, é Inglaterra, sabe? O Witcher, né, que é polonês, é um bom exemplo disso, mas tipo, olha todo o percurso que o Witcher teve que correr até ficar assim mundialmente famoso. Foram muitos anos para isso. Mas, cara, também existe literatura latino-americana, também existe literatura latino-europeia, né? Se for ver Portugal, se for ver Espanha, França, também tem literatura muito boa. Também tem muita boa literatura russa, sabe? Asiática e etc. Tá? A questão nós temos até africana, até também australiana, até canadense, sabe? Nós temos o mundo todo para explorar. E nós temos livros que são consagrados, que são, né, de outros países, por exemplo, As Mil e Uma Noites, né, que é um dos livros assim, mais consagrados de todos os tempos, sabe? E eu, Bernardo, tenho muito mais interesse na versão Mil e Uma Noites traduzida direto do árabe do que a versão traduzida francesa, que Mil e Uma Noites ficou famoso através da tradução francesa, mas houve muita mudança na tradução, sabe? Eu, Bernardo, preferiria pesquisar a versão mais fiel ao original, sabe? Mas o importante aqui é a gente não se limitar, tá? Por exemplo, eu tenho visto alguns brasileiros lançando light novels. Light novel é um modelo que é muito popular no Japão, sabe? Eu acho ótimo isso. Eu lembro assim, quando eu era criança, que tinha muito programa japonês na televisão, pra mim, entre ver um americano, entre ver um japonês na televisão, pra mim tem pouca diferença. O formato do olho muda, mas, cara, é dublado, né? Os dois vão ser dublados de qualquer forma, sabe? E tá mostrando uma cultura diferente da minha de qualquer forma. Então, pra mim, sim, tanto faz. E hoje em dia, com a Netflix, a gente até tá consumindo também séries com outros idiomas além do americano, né? Do inglês, sabe? Então, eu acho que é importante a gente abrir a nossa mente e não ficar só também na literatura estadunidense e na literatura inglesa. Lembrar que não há limite, tá? Você pode ler livros de qualquer país e, com certeza, independente do gênero que você escreve, você tem muito a se beneficiar com literatura de outros países de qualquer continente. E o segundo ponto contra que eu quero apresentar aqui é que muito se perde na tradução, tá? E também pouco se ganha em ler em outro idioma, no sentido de escrita, ok? Então, se você quer realmente se inspirar, né, buscar assim, mais vocabulário para você escrever, se você quer buscar assim, mais o ponto do uso das palavras, da construção das frases, isso tudo você vai perder quando você lê a versão traduzida. E por mais que você leia na versão direta do inglês,
você acaba ganhando quase nada de vocabulário, porque você vai ter que trazer para o português. E é assim, sinceramente não faz sentido, sabe? Você querer se inspirar em vocabulário, tá? Você pode até acabar experimentando algo próprio, mas ainda assim não vai estar realmente dialogando com aquele livro em outro idioma, sabe? Então, é questão disso. Muito se perde na tradução do tradutor, né, que você lê já traduzido, e muito vai se perder também na sua tradução, na sua cabeça, tá? Quando você for ler do original e for também criar algo próprio. Então, de uma forma ou de outra, acho que a literatura estrangeira é interessante para você pegar ideias diferentes, ideias fora da nossa caixa. Isso é interessante, tá? Mas é mais pelas ideias e menos pela narrativa, menos pelo vocabulário. Tem essa faca aqui de dois gumes, né, que a literatura estrangeira não vai te ajudar, tá? E para fechar, quero falar um último fator um último fator a favor da literatura estrangeira, que leitura nunca é demais. Eu sempre falo aqui para você ficar atento, para você ter uma ciência do que está ao seu redor, sabe? Para você também poder escolher sabendo por que você está escolhendo. Quando você for ler um livro, você compreender, o que eu quero é isso, que você compreenda por que você escolhe o que você lê. E eu não quero que eu decida por você o que você vai ler ou não, de forma alguma, tá? Então, leitura nunca é demais. Eu acho que a gente não tem que limitar de forma alguma a nossa leitura. Se você está numa vibe de só ler os livros estrangeiros, beleza, leia só estrangeiros, tá? Se você quer escrever, eu acho que é fundamental que você também leia brasileiros. Acho que é fundamental, tá? Mas, mesmo assim, se você quer ler um nacional para cada 10 estrangeiros, é sua decisão, tá? Referências de lugares diferentes nunca é demais. E leitura nunca é demais. Afinal de contas, você é que tem que decidir aquilo que você quer consumir, aquilo que você quer produzir, né? No final das contas, quando você publicar seu livro, vai estar o seu nome na capa e não o meu. Então, você tem que seguir o caminho que você quer trilhar por sua conta e risco. Então, sinceramente, leitura nunca é demais, e referências de outras culturas, outros pensamentos, outros lugares também nunca é demais. Por hoje é isso. Se você acha que esse conteúdo merece seu joinha, clica no botão. Se você quiser ver mais vídeos como esse, estamos no desafio 366 dias de escrita. Vídeos sobre escrita criativa, mercado editorial e cultura pop, sob o olhar de um escritor, todo dia em 2020. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, envia também na rede social. E se você quiser deixar algum comentário, tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, se quiser falar também dos livros estrangeiros que te inspiraram a escrever, quais são suas grandes referências da literatura internacional, comenta aqui embaixo, tá bom? Por hoje é isso e valeu!